Então, boa noite, irmãs, a paz seja convosco, sejam todas bem-vindas, né? Que o Senhor aí tem uma palavra aos nossos corações essa noite, vai usar a sua serva, né? Para transmitir, né? Essa palavra aos nossos corações. Então, vamos estar orando neste momento, apresentando as nossas vidas, apresentando este encontro na presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações aquilo que nesta noite nós precisamos. Amém? Então, feche os olhos neste momento, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, nesta hora, louvar e engrandecer, Senhor, o teu nome, Pai. Te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que tem se renovado, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Agradecer, ó Deus, pelo privilégio do Senhor ter nos escolhido e de podermos, ó Deus querido, caminhar na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus querido, por ter nos sustentado neste dia, por ter liberado, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas, Pai. E por nesta hora, Senhor, permitir este tempo onde vamos passar aqui juntas para ouvirmos a tua palavra, para sermos ministradas pelo teu santo e bendito Espírito, Pai. Quero, Senhor, nesta hora, entregar em tuas mãos a vida de cada mulher que vai estar, ó Deus querido, participando deste encontro, Senhor. Que todas, Pai, possam ser tocadas pela tua presença, Pai. Que todas possam ser ministradas pelo Senhor, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, sabe, meu Deus, como nós estamos aqui nesse encontro, como está, Senhor, talvez as preocupações na nossa mente, mas nesta hora, Senhor, nós entregamos todas as coisas em tuas mãos, Pai. Todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor, entregamos, ó Deus querido, em tuas mãos, Pai. E declaramos, ó Deus, que em ti, Senhor, nós somos livres, Pai. E estamos livres nesta hora de toda distração, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para sermos ministradas pela tua palavra, Senhor. Usa, meu Deus querido, a vida da nossa irmã Gislaine, através, meu Deus, da unção do teu Espírito, da sabedoria, meu Deus, que vem do alto, Pai. Que ela possa ser um instrumento de bênção sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Declaramos, Espírito Santo, que o Senhor é bem-vindo nesta reunião, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. As irmãs que chegaram aí, Deus abençoe. Eu já vou passar para a nossa irmã Gislaine, né? Para ela aproveitar aí bem o tempo. Que o Senhor te use aí, em nome de Jesus, minha irmã. Amém, Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todas. Amém, irmãs? Graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade, né? Que Ele nos dá de poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, né? Graças a Deus, dou graças pela vida da pastora Sueli, né? Que tem nos levantado, né? Nesse tempo, né? Para levar a palavra do Senhor, para ser um instrumento usado pelo Senhor, né? Graças a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade que nós temos de estar em Deus, né? Através do Senhor Jesus. E neste quarto encontro, irmãs, que nós estamos, vai falar sobre mulheres em oração. E a primeira mulher, irmãs, que vem ao meu coração, quando nós falamos em mulher de oração na Bíblia, né? A primeira mulher que veio ao meu coração, quando a pastora disse que esse seria o tema, foi Ana, né? Ana foi uma mulher de oração. Né? Então, para nós, ela foi, sim, um exemplo de fé, ela foi um exemplo de súplica, de confiança no Senhor, de mulher de oração e de oração respondida, né? A Ana foi um grande exemplo para nós. Eu não vou ministrar sobre Ana, exatamente sobre ela, mas o Senhor colocou algo sobre a vida dela no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês, tá? Então, assim, irmãs, antes que tudo exista, né, venha à existência, nós, como crentes em Deus, como crentes no Senhor Jesus, nós sabemos, irmãs, que todos os nossos dias, eles já estão escritos no livro do Senhor, né?
Antes mesmo que exista alguma coisa, o Senhor ele já tem um propósito para a nossa vida. Lá na palavra, no Salmo 139, que está sendo muito lido hoje, né? O 139, lá no versículo 16, ele vai dizer, irmãs, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E assim, irmãs, aconteceu, creio eu, na vida de Ana, né? Assim como o Senhor tem os nossos dias lá escritos no livro dele, ele também já tinha os dias de Ana, né? Ele colocou isso no meu coração, que ele já tinha o propósito de Ana ser mãe de um grande e muito lembrado profeta da Bíblia, né? De um dos maiores profetas. E já estava escrito lá que ela iria ser usada para trazer ele aqui para a Terra, né? Um dos maiores profetas mais lembrados que nós temos, né? Profeta Samuel, ele sim já era predestinado para nascer através da vida de Ana. Eu creio que o Senhor já tinha para Ana um propósito, lá escrito no livro dele, que ela iria ser mãe de um grande profeta. Mas era impossível, irmãs, porque diz a palavra do Senhor ali no livro de 1 Samuel, conta a história de Ana, né? E diz na palavra do Senhor que Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Mas diz a palavra do Senhor também que Ana ela era obediente, mesmo ela não vendo milagre, ela continuou naquele processo. Porque o Senhor coloca no meu coração, irmãs, que antes do Senhor operar um milagre, antes do Senhor manifestar a glória, antes que nós venhamos a viver a bênção, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, nós temos que passar por um processo. E foi esse o processo que Ana passou, né? Diz a palavra do Senhor lá, irmãs, que Ana tinha o marido dela, o Cana, e ele tinha mais uma mulher que se chamava Penina. E diz a palavra do Senhor que Penina ela tinha filhos, e Ana, porém, não tinha. E todas as vezes que eles iam sacrificar, iam adorar o Senhor lá no templo, que creio eu que não era na mesma cidade que eles moravam, né? Eles viajavam para isso todos os anos, né? Diz a palavra do Senhor. Penina provocava Ana. Ela usava o problema que Ana tinha para provocar ela, para irritar ela, né? E então, irmãs, diz a palavra do Senhor que a sua rival provocava e ela chorava e não comia. Então, Ana, irmãs, ela era uma mulher incompleta, né? Ela queria muito, tinha muito um desejo de ser mãe, mas para ela poderia ser impossível naquele momento. Ela não estava conseguindo gerar filhos, né? E tinha Penina que a provocava. E Ana passou por o processo. Assim, irmãos, como em nossa vida, né? Todos os dias já estão escritos lá no livro do Senhor. Isso é quem pode mudar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, sou eu e é você, né? Através das nossas escolhas erradas, através das nossas próprias decisões, nosso livre-arbítrio, né, que nós temos para escolher, às vezes nós escolhemos alguma coisa que tira nós do propósito. O Senhor colocou isso também no meu coração, que às vezes nós trilhamos um caminho o qual não está escrito lá no livro. Aí a gente vai atrasar o propósito do Senhor para a nossa vida, porque nós mesmos nos desviamos, né? E Ana, ela seguiu firme. Apesar de Penina, né, ter se levantado, provocado ela seguiu firme. Então, irmãs, assim como Ana, antes de viver o milagre, nós também vamos passar pelo processo. E Ana, ela não desistiu. Mesmo com as afrontas, com as provocações de Penina, ela não desistiu. Né? Assim como na nossa vida também se levantam tantas peninas, né, irmã? Não sei vocês, mas para mim acontece. Então, acontece, né, irmãs, de vir e levantar peninas, né, para muitas vezes tirar a nossa paz, né? Elas vêm para tirar a nossa paz, elas vêm para nos deixar desanimadas muitas vezes, né? Elas vêm para até mesmo abalar a nossa fé. Mas o Senhor, irmãs, ele nos fortalece, né? Assim como Ana, nós devemos não olhar para as peninas, porque se Ana tivesse olhado para a provocação da penina e tivesse desanimado, tivesse parado no meio do caminho, ela não tinha conseguido
o milagre, alcançar aquilo que o Senhor tinha para ela, né? Dentro do propósito do Senhor. Ela não tinha vivido a promessa do Senhor. Se ela tivesse parado, se ela tivesse desistido, né? Então, assim como Ana, nós devemos não olhar para as meninas que se levantam, não olhar para as afrontas, não olhar para as dificuldades, mas olhar para o Senhor, né? Nós devemos depositar toda a nossa esperança, nossa confiança no Senhor, porque é Ele que pode fazer. Né? Nós não podemos fazer nada sem Ele, e as meninas que se levantam também não podem fazer nada para nos ajudar, né? Elas vêm para nos atrapalhar, elas vêm para nos tirar o foco, né? E o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite, irmãs, que nós venhamos depositar nossa confiança, nossa esperança no Senhor, porque foi isso que Ana fez. Né? Ana depositou toda a confiança dela, né? Ela era uma mulher amargurada, ela era uma mulher incompleta, mas ela clamou ao Senhor, ela se derramou aos pés do Senhor, ela buscou a presença do Senhor, ela fez um voto com o Senhor, né? E Ele ouviu a sua oração. Lá no Salmo 40, no versículo 1, diz: depositarei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, que nós venhamos, assim como Ana, também depositar a nossa esperança somente no Senhor, irmãs. Somente Ele pode operar o milagre, somente Ele pode fazer aquilo que nós precisamos, irmãs. E aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para nós viver. Somente Ele pode. Então, que nós venhamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, assim como Ana fez. Porque assim, irmãs, como o Senhor ouviu o grito de socorro da Ana, Ele também vai ouvir o nosso. Né? O Senhor coloca no meu coração que Ele é o mesmo, irmãs. De eternidade a eternidade, Ele é o mesmo, né? Assim como Ele operou milagre na vida da Ana, Ele também pode operar na nossa, né? Ele deu a ela algo que parecia impossível. Ele pode fazer na nossa vida também. Então, o nosso propósito, aquilo que o Senhor prometeu para nós, né? Muitas de nós, praticamente todas, eu creio, tem uma promessa para se cumprir na nossa vida. Né? Mas quem sabe nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não vimos o milagre, talvez. Nós não vimos o propósito do Senhor sendo cumprido em nossa vida. Mas quem sabe nós estamos no processo. E esse processo, irmãs, as meninas vão se levantar. Nós devemos, então, continuar caminhando. É fácil, irmãs? Não é, né? Nada fácil, né? Quando as meninas se levantam, nós somos de carne e osso, nós somos humanas, né? Nós também se entristecemos muitas vezes, nós também nos angustiamos, assim como Ana, nós também choramos, assim como Ana, né? Mas nós não podemos tirar o foco que é o Senhor Jesus, irmãs. Nós devemos persistir no Senhor, nós devemos clamar ao Senhor, confiar no Senhor, que Ele vai fazer, porque Ele fez na vida de Ana e Ele é o mesmo. Ele manda dizer, irmãs, para nós essa noite que o Senhor é o mesmo. Aquele que operou na vida de Ana, Ele vai operar na minha e na tua vida também, se nós crer, se nós não desistir, se nós persistir naquilo que o Senhor tem para nós, se nós acreditar na promessa, vai se cumprir em nome de Jesus, irmãs. Aleluia! Então, irmãs, o Senhor coloca no meu coração, além desse pequeno começo, Ele coloca no meu coração uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus 15, 21, que nós vamos ler para mais um pouquinho nós meditar na palavra do Senhor. No livro de Mateus 15, 21, ele vai falar, irmãs, a história de uma mulher cananeia que demonstra fé. Então diz assim, ó: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Glória a Deus, né? Então, irmãs, essa palavra
também é para nós um exemplo de súplica, é um exemplo de clamor ao Senhor, é sim um exemplo de oração, né? Então, essa mulher é uma mulher cananeia. Eu fui procurar a mulher cananeia, ela era considerada uma mulher gentia, ela não fazia parte do povo de Israel. Então, Jesus, ele não tinha relacionamento com esse povo, né? Ele não tinha vindo exatamente para aquele povo, ele tinha vindo para o povo de Israel, né? Então, quando essa mulher veio até ele, creio eu que a filha dela já sofria algum tempo com possessa desse demônio, né? E creio eu que ela já tinha buscado recursos em outros lugares, né? Ela já tinha buscado alguma coisa para solucionar o seu problema, para libertar sua filha, mas ela não tinha conseguido. E creio que ela ouviu falar que Jesus estava passando, né? E ela foi atrás do Senhor Jesus, porque ela precisava de um milagre. Ela clamou ao Senhor Jesus, mas Jesus não respondeu ela, né? No primeiro momento, o Senhor Jesus não a respondeu. Mas ela continuou clamando. Ela continuou clamando e diz a palavra que ela adorou o Senhor de joelhos. E o Senhor Jesus reconheceu a fé daquela mulher e operou o milagre na vida da filha dela. Isso, irmãs, acontece às vezes com a gente, né? E a gente clama às vezes ao Senhor por alguma coisa, por algo, por alguém, e às vezes nos deparamos com o silêncio de Deus, né? O Senhor às vezes não nos responde. Mas aquela mulher, irmãs, mesmo no silêncio de Jesus, ela continuou clamando, ela continuou buscando e persistindo para que o Senhor Jesus a ouvisse, né? Assim somos eu e você, né? Nós devemos sim continuar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, nos prostrando diante dele, adorando ao Senhor, mesmo que de primeiro momento nós não veja nada se movimentar, né? Às vezes nós não vemos nada no natural se movimentar. Mas o Senhor, ele pode sim nos ouvir, né? Nós devemos continuar, nós não devemos desistir, nós devemos persistir. Porque vocês imaginem, irmãs, se ela tivesse desistido. No primeiro momento ali que o Senhor Jesus não respondeu ela, vocês imaginem se ela tivesse desistido, ela iria perder a oportunidade de ter a filha liberta. Assim como Ana, se ela tivesse desistido diante das afrontas de Penina, ela também não iria viver o milagre. Ela poderia não viver o propósito do Senhor para a vida dela e não trazer o profeta Samuel ao mundo, né? Ela poderia ter deixado a bênção dela embora, se ela tivesse desistido. Então, essas mulheres são para nós um exemplo, sim, de oração e de perseverança, de persistência na oração. O Senhor falou muito ao meu coração, irmãs, com relação à oração, e Ele quer de nós intensidade, irmãs. Uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração esses dias foi sobre intensidade. Eu fui procurar o que é intensidade, o significado da palavra, e diz assim: intensidade é a profundidade e o fervor com que uma pessoa se comunica com Deus. Não se mede apenas pelo volume da voz, mas pela sinceridade, entrega e paixão. Lá no Salmo 42:1, irmãs, ele vai dizer assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia! O Senhor, irmãs, Ele quer de nós que nós busquemos a sua presença intensamente, né? Ele levanta nós como mulheres, irmãs, de oração. Ele quer de nós, irmãs, a partir de hoje, a partir deste encontro, que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, irmãs, e busque Ele com intensidade. Aleluia. Que nós não olhe, irmãs, para as peninas, que nós não olhe para os obstáculos, que nós não olhe para aquilo que está dando ao contrário, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é criador de todas as coisas, aquele que todos os dias da nossa vida está escrito no seu livro. Aleluia, irmãs. E o Senhor coloca no meu coração uma coisa muito linda, irmãs, que Ele disse para mim assim, que nós devemos buscar a sua presença com entrega, com sinceridade, com amor, e Ele quer que nos volte a sentir aquilo que nós sentimos no primeiro amor. Como foi, irmãs, quando vocês se encontraram com o Senhor Jesus? Ele quer que nós sinta, irmãs, aquela sensação, aquele fervor, aquela... Não sei explicar o quê, né? Nós não sabemos explicar. Veio ao meu coração a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo. Eu lembro que em 2018, em dezembro, eu me batizei na igreja. Em 2019, num círculo de oração, eu creio que fui batizada com o Espírito Santo, porque eu senti algo
surreal, assim, foi algo sobrenatural. Eu vim para casa, assim, irmãs, anestesiada, assim, que nada me desanimava, que nada, podia falar o que quisesse para mim, eu não estava nem aí, sabe? Eu estava num estado de êxtase muito grande. Eu cheguei em casa, eu lembro que meu marido ainda não ia, assim, tanto na igreja, não era batizado ainda, e eu falei, amor, eu senti uma coisa tão impressionante. Você não tem ideia, assim, daquilo que eu senti. Foi algo, assim, sobrenatural, foi algo maravilhoso da parte do Senhor sobre a minha vida. Então, irmãs, o Senhor, Ele quer que nós venhamos sentir isso de novo, né? E isso, irmãs, que muitas vezes nós perdemos a essência, né? Nós perdemos a essência, o Senhor coloca no meu coração que muitas vezes nós perdemos a essência por religiosidade, né, por olhar as meninas que se levantam, por ficar olhando às vezes o defeito do nosso irmão na igreja, né, por ficar olhando às vezes o defeito daquele que prega a palavra, daquele que canta, daquele que faz, irmãos, né? O Senhor, irmãs, ele não está interessado naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos, né? O Senhor, ele está interessado que nós verdadeiramente se entregue para Ele, né? Então, que nós pare, irmãs, de ser religiosa, né? Que nós venhamos buscar um coração, aquele coração que nós tínhamos no primeiro amor. O que foi que aconteceu com o nosso coração? Né? O que houve com o nosso coração? Por que às vezes a gente está com o coração fechado, um coração duro? Porque nós estamos perdendo foco, irmãs, né? É isso que o Senhor coloca no meu coração, que nós estamos, muitas vezes, perdendo o foco que é o Senhor Jesus, o foco que é ter um coração mole, quebrantado, contrito ali, buscando a presença do Senhor, né? E o Senhor, irmãs, me disse isso, né? O que muitas vezes, essa distração que nós perdemos, né? Esse olhar para as outras coisas que nós estamos fazendo, tudo isso tem atrasado o nosso milagre. Tudo isso tem atrasado a nossa bênção, irmãs, e tudo isso está nos desviando do propósito que o Senhor tem, daquilo que Ele já escreveu para nós no livro dele, né? Para nós viver, está nos impedindo de fluir em Deus, de fluir em Deus. Olha que sério isso, irmãs, que o Senhor colocou no meu coração, né? Todas essas distrações, tudo isso que tem se levantado, eles estão nos impedindo de viver o propósito do Senhor, aquilo que está escrito no livro dele, e de fluir em Deus. Glória a Deus, irmãs, glória a Deus por este chamado, glória a Deus por essa palavra que o Senhor coloca no nosso coração hoje, irmãs. Né? O que é que nós estamos fazendo? Por que é que nós estamos, assim, às vezes, tão fechadas, né? Por que não sentimos aquilo que sentíamos no primeiro amor? O que está acontecendo com nós? O Senhor é o mesmo, né? Quem mudou foi nós. O que é que tem nos desviado? O que é que tem tirado a nossa atenção, irmãs? O Senhor faz essa pergunta para nós hoje, irmãs. Que nós voltamos à essência do primeiro amor, aleluia. Que nós venhamos voltar à essência do primeiro amor, é isso que o Senhor quer de mim e de você, irmãs. Glória a Deus. E o Senhor também coloca no meu coração que além de intensidade, o Senhor quer de nós também persistência. Persistência. Eu fui procurar o que é persistência e é uma característica daquele que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente por qualquer crítica ou negativa. Irmãs, persistir. Assim como nós já falamos, se Ana tivesse desistido, se aquela mulher cananeia tivesse desistido, elas não tinham alcançado o seu objetivo. O Senhor, Ele quer que nós persista. Ele quer, irmãs, que nós nos derrame aos pés dele, porque ele pode todas as coisas. E nós não podemos nada sem ele. Às vezes nós queremos ser, como diz a irmã Marilde, tupetuda perante o Senhor, né? Mas ele conhece, irmãs, que nós não podemos nada sem ele. Eu creio que até ele ria da nossa cara, né? Quando a gente às vezes está muito tupetuda, se achando, né? Ou às vezes brava com o Senhor, porque às vezes a gente fica brava, né? A gente ora, às vezes fica brava com alguém, não sei vocês, mas às vezes eu embrabeço também, né? A gente brabece com alguém. E então, irmãs, a gente vai orar às vezes para o Senhor, né? E dá vontade de, né, de dar uns gritos lá, porque acontecem as coisas, umas meninas que se levantam que só por Deus, né? Só a misericórdia do Senhor na nossa vida, né? E imagine então, irmã, se aquela mulher cananeia tivesse desistido, a filha dela iria continuar endemoniada, né?
ela persistiu, irmãs. Eu creio que diz ali a palavra do Senhor que ela estava gritando atrás do Senhor Jesus. Os discípulos estavam incomodados com ela, né? Mas ela não deu ouvidos a ninguém. Ela queria saber do milagre dela. Ela não se importou com aquilo que estavam falando, com aquilo que estavam dizendo, com o que iriam pensar dela. Ela clamou ao Senhor, ela buscou o Senhor, ela se ajoelhou, ela adorou. E isso que importa, irmãs. Ela conseguiu o seu milagre, né? Porque ela estava diante do Todo-Poderoso, assim como eu e você estamos nessa noite, mas diante do Todo-Poderoso. Então, que nós venhamos verdadeiramente nos prostrar perante o Senhor, declarar que Ele é Deus, que Ele pode, e nós não podemos nada sem a presença do Senhor, né? Então, irmãos, que nós venhamos persistir, porque lá na palavra do Senhor também, lá no livro de Romanos 12:12, diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E também em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegre-se sempre, orem continuamente. É fácil alegrar-se sempre, mas nem um pouco, né? Mas mesmo triste, nós temos que orar. Não interessa como nós estamos, porque não é fácil a gente orar. O inimigo, ele luta tanto para a gente não orar, né? Ele vem com essas peninas que se levantam, às vezes, para realmente nos derrubar, né? Para nos entristecer, para nos deixar brava, para tirar o nosso foco. Porque ele sabe daquilo que nós temos, né? Do que o Senhor já tem escrito para nós. Ele sabe que o Senhor tem um propósito, ele quer realmente tirar o nosso foco, né? Mas nós devemos, irmãs, sim, orar continuamente. Não interessa como nós estamos. Se nós estamos tristes, nós oramos. Se estivermos doentes, nós oramos também. É fácil, não é. Mas nós precisamos persistir. Intensidade e persistência. Esse foi o que o Senhor colocou bem forte no meu coração. Mulheres de Deus, levantem em persistência e sejam intensas na presença do Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você, irmãs. Ele nos levanta para um novo tempo, irmãs. De mulheres que se colocam na brecha, de mulheres que edificam o seu lar, de mulheres intercessoras uns pelos outros, pela sua família, mulheres, né, que vão ajudar a saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus, irmãs. É isso que Ele quer de mim e de você, que a partir desta noite nós sejamos perseverantes, persistentes e intensas na presença do Senhor. Amém, irmãs? Aleluia! Amém. Então, irmãs, lá no livro de Lucas também, o Senhor coloca no meu coração uma palavra que está lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 9. Eu vou ler aqui com vocês o que diz ela. Então, lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem, irmãs, onde Jesus está ensinando os discípulos a orar e ele fala uma parábola sobre a persistência, né? Então, ele faz uma parábola, uma comparação, que um amigo foi na casa do outro de madrugada pedindo um pão e aquele já estava deitado, acomodado, não queria se levantar. Mas tanto que aquele amigo insistiu, ele ganhou ele pela insistência, né? Pela persistência, ele não foi embora enquanto o amigo não levantou. Então, às vezes, Deus, irmãs, ele vai fazer isso com nós, né? Nós vamos clamar ao Senhor, até que ele vai conceder. Amém? Porque diz a palavra do Senhor, que para pedir ao Senhor, buscar ao Senhor, ele vai nos responder em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E também, irmãs, lá no livro de Tiago 4, do 8 ao 10, também fala sobre essa intimidade, essa busca que nós devemos ter com o Senhor. Fala assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Aleluia!
Então, é isso que o Senhor quer de mim e de você, irmãs. Que nós busquem proximidade com o Senhor, que nós entenda, irmãs, de uma vez por todas, e perceba, irmãs, o nosso tamanho perante a grandeza do Senhor. Né? O que é da nossa vida sem o Senhor? O que é da nossa vida se a misericórdia não se renovar, se a graça não nos alcançar? O que é de nós, né, irmãs? Uma dor de barriga, nós já perecemos, né? Nós somos totalmente dependentes da presença do Senhor, irmãs. Não é um pouquinho, nós somos totalmente dependentes. E tem gente que se acha, né? Tem gente que acha que pode alguma coisa sem Deus. Nós não podemos nada sem o Senhor. E Ele quer, irmãs, isso de nós, né? O que nós viemos fazer nesse mundo, irmãs? Ser usadas para manifestar a glória do Senhor sobre a nossa vida. Né? Isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que nós busquemos, que nós se humilhe, que nós ore, que nós clame, que nós se dobre diante dele, para que a glória dele seja manifestada na nossa vida, através da nossa fé, através da nossa busca, da nossa intensidade, da nossa persistência, para que ele possa operar o milagre na nossa vida, irmãs, e manifestar a glória do Senhor. Amém, irmãs? Glória a Deus. Também, irmãs, para finalizar, ali na palavra do Senhor, lá no livro de Tiago 5:13, ele nos ensina também sobre a oração da fé. Né? Vai dizer assim: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem justo aí, como diz o pastor? Então, a tua oração, irmã, é poderosa e eficaz. Então, que nós venhamos tomar posse, irmãs, nessa noite, desse poder que o Senhor nos dá através da oração, né? Então, se nós somos justas, irmãs, tentamos caminhar todos os dias com justiça, com fé, né? Buscando ser revestida do Espírito Santo, buscando ser mansa, buscando ter paciência, né? O Senhor, ele garante, irmãs, que a nossa oração, ela será ouvida, ela será respondida e o milagre vai acontecer. Por que não acontece milagres, irmãs? Porque nós não cremos, né? Que o Senhor venha nessa noite, irmãs, renovar a nossa fé, a nossa esperança, que Ele venha nos ajudar, irmãs, a cumprir essa palavra, né? Essa palavra que Ele colocou no meu coração, ela é muito para mim também, né? De persistência, oração, de busca pelo primeiro amor, né? Que glória, né? Que o Senhor coloca no nosso coração de busca pelo primeiro amor. Então, o segredo, irmãs, para que nós possamos viver o propósito do Senhor na nossa vida é primeiro crer que há um propósito. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, né? Ana era estéril, irmãs. Ela sabia que ela não podia ter filhos, mas o Senhor tinha o propósito dela gerar algo grande, algo grandioso. E eu creio em nome de Jesus que Ele tem algo grandioso também nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos filhos, aleluia, no nosso ministério. Deus tem algo sobrenatural, Deus tem algo tremendo para fazer em nossa vida, irmãs. Deus tem, eu tenho certeza que Ele tem. Você crê, minha irmã? Que o Senhor Jesus, Ele tem algo extraordinário para fazer na tua vida? Aleluia, eu creio, irmãs. Eu creio, eu confio, eu tomo posse dessa palavra. Então, que nós venhamos essa noite, mais uma vez, irmãs, edificar nossa casa sobre a rocha. Ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Aleluia. Que nós venhamos crer, irmãs, para que nós possamos atingir o objetivo do Senhor. Trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Nós precisamos crer e aguentar firme no processo. Amém, irmãs? E em nome de Jesus Cristo, nós vamos contar a vitória. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, assim como Ana fez. Nós vamos contar a bênção, dar o testemunho em nome de Jesus. Amém, irmãs? Graças a Deus. Eu vou orar, então, com as irmãs, né? Pedindo ao Senhor que Ele nos, agradecendo primeiro ao Senhor, né, por tudo isso que Ele fez, que Ele falou nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que em nome de Jesus Ele falou através da minha vida, não porque eu tenho algo, mas porque o Senhor, Ele tem, né? O Senhor, Ele tem e creio que Ele tem algo grandioso para cada uma de nós. Amém, irmãs? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me coloco diante do Senhor nesta hora mais uma vez, para dar graças ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Pelo teu chamado, Pai, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, o Senhor já tem falado aos nossos corações através desses encontros, Pai, que tem sido bênção para a nossa vida, Pai, tem nos edificado, Senhor, tem nos levantado, Pai, tem sim, Senhor Jesus, feito com que nós venhamos nos mexer, nos posicionar, ó Pai, na tua presença. Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por esta oportunidade, pela oportunidade que nós temos de estar em ti através do Senhor Jesus, pela oportunidade de sermos filhas escolhidas, chamadas, separadas pelo Senhor, ó Pai. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem algo maravilhoso, ó Pai, para fazer nas nossas vidas. Tem algo grandioso, Pai, tem milagre, tem bênção. Eu creio, Senhor Jesus, e já tomo posse, Senhor meu Deus, de tudo aquilo que está escrito no teu livro, Pai, que isso possa se cumprir na minha vida e na vida das minhas irmãs, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser instruídas pelo Senhor, ó Pai, a trilhar um caminho conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que não nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que nós mantenha o foco, Senhor, que é te louvar, que é te engrandecer, Senhor, que é manifestar a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor vá de encontro ao coração de todas as suas filhas que estão ouvindo nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levante, ó Pai, aquela que está caída, Senhor. Liberte aquela que está cativa, Senhor. Cure, ó Deus, aquela que está enferma, meu Pai. Traga, Senhor Jesus, o renovo, ó Pai. Traga, Senhor Jesus, o fortalecimento, ó Pai, que as suas filhas precisam, ó Pai. Que sejam verdadeiramente mulheres, ó Pai, edificadoras dos seus lares, Pai, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, aonde elas estiverem, meu Pai, que nós sejamos mulheres edificadoras, mulheres intercessoras, mulheres de oração, Pai, verdadeiramente servas do Deus Altíssimo, Senhor, que se colocam na brecha, Pai, que se levantam, ó Pai, por um novo tempo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito, ó Pai, sobre as nossas vidas. Aleluia, eu creio, meu Pai, no propósito e clamo ao Senhor, meu Deus, visite cada filha sua agora, Pai. Vai renovando a esperança, vai renovando a fé, Senhor, em nome de Jesus, vai abrindo os olhos espirituais das suas filhas, Senhor. Visite, Senhor Jesus, vai visitando, vai tocando, ó Pai, envolva suas filhas, ó Pai, com a tua glória, Senhor Jesus, com a tua glória, com a tua graça, ó Pai, que nós somos alcançadas, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, aquela que está caída, Senhor, sem força, sem ânimo, ó Pai, que seja visitada pelo Senhor agora, que o Senhor vá de encontro ao seu coração, ó Pai, renovando, Senhor, as suas forças, colocando essa mulher em pé, meu Deus, aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus. E eu peço mais uma vez, abençoe cada filha sua, Pai, nesta hora. Vá de encontro com cada uma que está ouvindo esta palavra, Senhor. Toque, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Pai, a tirar o foco de todas as distrações, Pai, de tudo aquilo que o inimigo tem levantado, ó Pai, contra a nossa vida, tirando o nosso foco, nos impedindo de fluir em Ti, Senhor, impedindo de nos alcançar a bênção, Pai, nos impedindo muitas vezes de sentir a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos a total dependência da nossa vida pela Tua presença, Senhor. Ah, Senhor Jesus, Tua presença é maravilhosa, Pai, não há nada melhor, não há nada igual, é incomparável, Senhor. Aleluia, aquela que ainda não sentiu essa presença, ó Pai, que ela possa sentir em nome de Jesus, Pai. Visite, Senhor, e abra o coração das suas filhas para a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, essa semente lançada, Senhor, venha frutificar, Pai, para a honra e para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém, irmãs. Glória a Deus. Obrigada, pastora Sueli. Deus abençoe pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. E espero que o Senhor tenha falado assim como Ele falou comigo. Amém, irmãs? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus falou muito, né? Graças muito a Deus. Nos nossos corações. Glória a Deus. Que o Senhor continue te usando, né? Através da palavra, na unção, na autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu tenho certeza, né, minhas irmãs, que nós hoje recebemos aí um renovo do Senhor, né? Através dessa palavra, né, que a gente possa voltar, né, irmãs? Que às vezes a gente
vai se distraindo com as coisas, né, com as peninas da vida, e a gente vai saindo do foco. Mas como foi ministrado nessa noite, que a gente volte ao nosso primeiro amor. Amém? Para a gente voltar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus é bom o tempo todo, né? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por ter usado a tua filha nessa noite. Amém? Minhas irmãs, eu vi que nós temos umas irmãs que estão, acho que aqui pela primeira vez, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês que entraram aí no encontro hoje pela primeira vez, né? Você sinta-se à vontade para estar conosco, né? Toda quinta-feira, às 8h30, a gente está aqui, né? Você tem liberdade para convidar, para compartilhar, né? Outras mulheres para participar desse encontro, né? Vão ser um instrumento de Deus na vida de uma mulher que às vezes está ali passando uma dificuldade, está passando um momento difícil, então vamos deixar o Senhor usar as nossas vidas e vamos fazer com que esta palavra chegue aos corações que precisam. Amém? Então, que Deus continue abençoando, né, a vida de cada uma de vocês, irmãs. Eu louvo a Deus pela oportunidade, né, que nós temos aí de estar juntas toda semana. Né, isso edifica a nossa fé, nos fortalece, saber que nós não estamos sozinhas, mas que tem companheiras, né, que estão na mesma fé, no mesmo propósito, e louvamos a Deus por todas as coisas. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida, e em nome de Jesus, né, como nós recebemos a palavra do Senhor aqui nesta noite, e testemunhe, né, porque às vezes nós recebemos os milagres do Senhor, mas a gente não conta os milagres, né? Então, que quando você receber a tua bênção, compartilhe, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, nós estamos já nos despedindo aqui do nosso encontro. Assim que tiver já disponível a gravação, irmãs, eu já posto ali no grupo e as irmãs podem compartilhar. Amém? Que vai ser mais uma ferramenta aí que o Senhor disponibilizou para nós. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Nos vemos na semana que vem, em nome de Jesus, no nosso 5º encontro do tema Mulheres Rendidas a Jesus. Deus abençoe, minhas irmãs, a paz a todas. Fiquem com Deus.